Boa noite, planeta Terra. Hoje é dia 2 de março de 2023 e chegamos ao programa número 140 do RS Educação. Um programa especial, um número redondo, é sempre um número redondo, e uma convidada para lá de especial. Olha, eu já devo ter convidado a convidada de hoje, no mínimo umas 20 ou 30 vezes para estar aqui no RS Educação, mas finalmente conseguimos trazê-la para o RS Educação. Mas antes de chamar a convidada para bater um papo com a gente, é sempre importante que a gente lembre, né, que o programa RS Educação é transmitido ao vivo toda segunda-feira às 19h30 pelo canal Poa Streaming no YouTube e Facebook, e no canal 160 da Soul TV e canal 15 da RBTV Serra Gaúcha. Os números de pessoas que estão assistindo o nosso canal está cada vez maior. Parabéns a todos os envolvidos, a toda a equipe, a todos os programas que nós temos no Poa Streaming. Poa Streaming TV de Porto Alegre para Porto Alegre e de Porto Alegre para o mundo. Estamos no ar às segundas-feiras, então, com o apoio de Shopping Total, presente a todo momento, Home 7200, tudo para a sua casa, e Ambientalize Locadora, ambientes inesquecíveis para o seu evento. O patrocínio é do Sinep RS, o Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul. Não se esqueçam de assinar o nosso canal no YouTube e ativar as notificações clicando no sininho. Também baixem o nosso app do Poa Streaming nas principais lojas dos seus celulares. Poa Streaming é um canal de comunicação online do Rio Grande do Sul que leva até você conteúdo de qualidade, com a possibilidade de visualização quando e onde você quiser, na palma da sua mão. A direção geral é de Fabiano Brasil, coordenação geral de Tavison Esteves, coordenação técnica de Eduardo de Azevedo, que toda segunda-feira gentilmente nos coloca no ar e faz chegar para você essa imagem. Poa Streaming é uma emissora do grupo F Brasil. Como fazemos toda segunda-feira, e hoje não vai ser diferente, hoje também é uma segunda-feira, vamos àqueles fatos que marcaram a história no dia 2 de março. E aqui, gente, olha, eu elenquei uns 6, 7 fatos, mas assim, ó, eles são de uma aleatoriedade inacreditável. E vamos ao primeiro deles. No dia 2 de março de 1498, então já faz, olha, faz tempo, né? 528 anos, Vasco da Gama completa o contorno da costa africana, chegando à ilha de Moçambique. Para quem não sabe onde fica Moçambique, deu a volta lá pela África, quando está na altura lá de Madagascar, né? Ali fica Moçambique. Em 1919, foi a primeira internacional comunista em Moscou. Em 1933, em Nova York, estreia o filme King Kong, né? Acho que já saíram umas 4, 5, até 6 versões do filme King Kong. Mas esse é o primeiro de todos que estreou há quase 100 anos atrás em Nova York. Em 1969, aconteceu o primeiro voo, o teste do avião Concorde, né? Tem gente que nem sabe o que é o Concorde. O Concorde era um avião francês, né, que fazia viagens comerciais e que ele andava acima da velocidade da luz. Então eram viagens muito mais rápidas, né? Infelizmente ele foi aposentado e eu não tive o prazer de voar num Concorde. No dia 2 de março de 2000 e opa, perdão, no dia 2 de março de 1978 foi roubado o caixão de Charlie Chaplin no cemitério na Suíça, onde ele foi enterrado. Olha só, gente, juro que eu não sabia que isso tinha acontecido. E hoje fazem 30 anos, porque no dia 2 de março de 1996 caiu em São Paulo o avião onde estava o grupo Mamonas Assassinas, né? Assisti muitos vídeos, não pude assistir um show deles, não tive essa oportunidade, mas cantei muitas músicas, dancei, fiz muita festa, que infelizmente os Mamonas Assassinas acabaram falecendo.
Em 1998, a sonda Galileu chega a Júpiter. Olha que coisa doida, né, gente? O que faz a tecnologia, né? Sonda Galileu chegando a Júpiter e descobriu que numa das luas de Júpiter existe um oceano com água congelada. Olhem só. E finalmente, em 2025, então completando um ano no dia de hoje, pela primeira vez um filme brasileiro ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, Ainda Estou Aqui. Nascimentos relevantes do dia 2 de março, o primeiro deles, no dia 2 de março de 1931, nascia o ex-presidente da então República Socialista Soviética, Mikhail Gorbachev, ele que foi responsável pela perestroika, pela abertura da União Soviética para o mundo, que depois, né, se transformou na Federação Russa, acabou com a queda do Muro de Berlim, com a unificação das duas Alemanhas e tudo mais. Um dos grandes responsáveis foi Mikhail Gorbachev. E, finalmente, em 1968, né, nascia Daniel Craig, o último James Bond. E como falecimentos, como eu falei, né, em 1996, quando caiu o avião, morreram os Mamonas Assassinos. Aqui vou lembrar do Dinho, que era o vocalista dos Mamonas Assassinos. Muito bem. Feita essa pequena viagem pela história, eu acho muito importante a gente sempre dar uma viajada pela história, porque é bom a gente cometer erros novos e não repetir erros que nós já fizemos. A minha convidada de hoje, eu já falei que não veio antes só porque não quis, porque não faltaram convites, e como eu falei sobre viagem, né, nós fomos companheiros de viagem para o Chile, para a Argentina, para a Itália, para Portugal, para a Estônia, e ela é uma diretora de escola muito querida, uma amiga muito especial, uma pessoa espetacular e diretora de uma escola que, neste ano, a questão de alguns dias atrás, completou 100 anos. Irmã Jane Segaspini, que honra, que prazer te ter aqui no RS. Já te recebo com esse teu sorriso de sempre. Que bom poder finalmente bater um papo contigo aqui no RS Educação, que eu não tenho dúvida que tem muita coisa para dividir, para trazer para a gente aqui. Muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui, Bruno. Não foi por não querer, foi por impossibilidade mesmo, mas estou muito feliz de estar aqui falando sobre algo que é minha paixão, né? A missão no Colégio Dom Feliciano, a educação e a gestão, que é algo que eu faço com muita paixão. Que bom. Irmã Jane, deixa eu começar. Obviamente, a senhora tem uma vocação religiosa, isso aqui, a senhora é uma irmã, né? Então é uma vocação religiosa, mas eu costumo dizer nos meus programas que tem um bichinho da educação que ele fica rondando assim os lugares, e quando a gente menos espera, a gente é picado por esse bichinho e se apaixona por educação e não consegue mais sair da educação. Eu queria conhecer pouco dessa sua história. Quando que a senhora descobriu essa sua outra vocação, que é a educação? Quando é que a educação entrou na sua vida? Conte um pouco da sua história para a gente. Tá bom. Bom, na verdade, eu estudava num colégio cenecista, lá em Sertão Santana, próximo de Porto Alegre ali, e quem trabalhava lá, na época, eram as Irmãs do Imaculado Coração de Maria, que trabalhavam lá nesse colégio. E eu admirava muito, assim, a forma delas serem, o jeito de ser. E aí, lá pelas tantas, surgiu, né, o meu desejo de ser irmã. E aí eu vim, só para tu teres uma ideia, Bruno, eu vim para o Colégio Dom Feliciano, que ainda estou aqui hoje, né? E aqui eu admirava demais a escola, admirava demais a gestão, porque eu sempre fui apaixonada pela gestão na educação. E eu tinha uma mentora na época, que era a diretora anterior daqui do Colégio Dom Feliciano, irmã Otília Ziles, e a gente, desde de 16 anos que eu vim para cá, comecei a admirar o trabalho dela.
E aí eu me lembro que ela queria muito que eu fizesse magistério na época. E eu não gostava, porque na época tinha que pintar tampinha, tinha que enfim, eram coisas que eu não me agradava, mas eu me agradava do ambiente educacional. E aí fui me formando, fiz psicologia, né, para trabalhar no serviço de psicologia, e quando fui irmã, aliás, quando professei os primeiros votos, eu fui chamada para ficar aqui no Dom Feliciano como irmã. E aí eu fui fazer psicologia, mas, a diretora na época sempre queria que eu fizesse algo no lugar da psicologia, no caso, pedagogia. Eu nunca quis, mas depois eu fiz administração escolar, né, e fui fazendo filosofia, e aí fui me apaixonando pela gestão. Tanto é que quando ela fez 25 anos aqui, de diretora do Colégio Dom Feliciano, eu entrei como diretora na época, isso há 26 anos atrás, né, como diretora do colégio. Então a minha história na educação começou, por meio das irmãs do Imaculado Coração de Maria, que eu admirava, que elas trabalhavam em escola, mas na época não como professora, isso nunca me agradou. Eu até fui professora, mas eu era mediana, né, não era aquilo que eu realmente desejava, né. E eu queria muito ser psicóloga da educação, mas aí depois os rumos foram, sendo diferentes e acabei assumindo a direção do colégio, e aqui estou há 26 anos, Bruno. Que espetáculo! Eu acho muito legal, irmã Jane, isso é incrível, porque a gente pega uma escola como o Dom Feliciano, que completou 100 anos aqui, eu já dei parabéns para as redes sociais na data, mas aqui eu faço questão de parabenizar a própria mantenedora e o trabalho da senhora e da irmã Pierina também, é importante, né, lembrar, né. Mas assim, eu acho que é muito interessante que a escola Dom Feliciano é uma escola de 100 anos, mas é uma escola extremamente moderna. E aí eu pergunto para a diretora, irmã Jane, como que a gente faz para ter uma escola que é uma escola tradicional, mas ao mesmo tempo uma escola extremamente moderna? Bom, aí entra, né, a questão das raízes, né, da tradição, mas ao mesmo tempo os voos de águia na inovação. E isso sempre esteve presente, inclusive na fundadora da congregação nossa, que era a Bárbara Marx, isso faz parte um pouco do carisma da congregação e o carisma educacional, Bruno. E a gente, ao longo dos anos todos, a gente sempre priorizou esse aspecto da inovação, da busca da qualificação, uma experiência de aprendizagem diferenciada, desafiadora, a formação acadêmica dos nossos professores também, sempre buscando intensificar a questão das habilidades e competências, também a construção ativa do conhecimento do estudante, com vistas à questão da autonomia, da colaboração e a construção do novo, a questão da novidade, não uma inovação por si só, mas uma inovação baseada num projeto educativo, né? E baseada também numa proposta de valor. Então, a gente aqui sempre teve, priorização de metodologias dentro do colégio, laboratórios, oficinas, clube de Olimpíadas, observatório, núcleo de criação artística, incubadoras. Então a gente sempre trabalhou, a irmã Pierina puxa muito esse véu da proposta pedagógica, eu fico mais no administrativo, e a irmã Pierina traz muito essa questão da proposta pedagógica, né. Então se trabalha muito com o nosso time de professores, né, na capacitação, na preparação, para de fato, né, oferecer uma experiência de aprendizagem diferenciada, mas ao mesmo tempo desafiadora, né. Não, muito Também legal. uhum, pode falar.
Não, conclua, por favor. Não, Aham. segue em Não, frente. não, a questão no colégio também que a gente teve sempre muito presente, das habilidades o trabalho com as habilidades socioemocionais, Bruno. Então aí, aqui no colégio, quando nem se pensava isso há 20 anos atrás, nós já tínhamos o serviço de psicologia. Eu fundei, antes de ser a diretora, eu fundei o serviço de psicologia aqui no colégio. Então, sempre se trabalhou junto à gestão de pessoas, de processos, junto aos estudantes, a questão socioemocional, da saúde mental, das habilidades socioemocionais, dando suporte, né, para que os estudantes, possam enfrentar as diversas situações que a vida impõe. Então, essa veia da tradição e da inovação sempre fizeram parte, do Colégio Dom Feliciano, né. Que show. Não, eu adorei essa frase aqui, e quando eu baixo a cabeça é porque eu vou anotar alguma coisa que adorei. Raízes na tradição e voos de águia na inovação. Amei essa frase, irmã Jane. E eu acho muito interessante, para quem não conhece Gravataí, eu viajei junto com a irmã Jane, inclusive, para vários países, vários lugares, e a escola é espetacular. É uma escola assim que passa por cima da rua. É um negócio que, olha, nós vimos poucas assim no mundo, né? Uma escola assim com uma estrutura muito legal, um prédio muito bonito, um prédio histórico, mas muito bonito mesmo assim. E aí, deixa eu pegar aqui a gestora Jane agora um pouco, né? Quais são hoje, mas Jane, só dizer que seriam os principais desafios de um gestor de uma escola, né? O que que é hoje, o que que tira o sono de um diretor de escola hoje? Qual é o desafio? Quais são, eu diria assim, as principais questões que um diretor de escola tem que estar debruçado? A gente sabe que não tem que estar apagando incêndio, essa não é a nossa função, né? Mas quais são os principais desafios hoje de um gestor de uma instituição de ensino? Hum. Antes de falar sobre isso, Bruno, eu vou te dar um spoiler, Opa! da do lema e do tema frase dos 100 anos, que tem muito a ver com aquela frase inicial. O nosso lema é: "Raízes no passado, mãos no presente e olhos no futuro". Esse é o nosso lema dos 100 anos, só para tu entenderes um pouquinho as minhas colocações. Mas voltando à tua pergunta inicial, eu penso que os maiores desafios para uma gestora, para um gestor de educação hoje, num colégio particular, são muitos, mas eu destacaria a questão da gestão das pessoas e dos processos. O que que eu quero dizer com isso? Gestão, das pessoas, porque quem faz o colégio são as pessoas, ou seja, é um grupo de gestão, né, de coordenações, é um grupo de professores, é um grupo de funcionários, e a gestão das pessoas, para mim, é tudo. Aí tu pode dizer assim para mim: "Mas só um pouquinho, e a gestão do administrativo, do financeiro?". Bom, por que que eu digo isso? É o maior desafio, porque se eu tiver pessoas competentes, hábeis, né, estimuladas à questão do empoderamento, da descentralização do poder, que é uma coisa que eu trabalho muito, Bruno, na gestão, a descentralização do poder. Mas não pensem que eu descentralizo sem controle. Eu sou extremamente controladora, no sentido assim de ter o todo na mão. Mas eu descentralizo e empodero as pessoas no processo do dia a dia. E por isso que eu canso de dizer, né, a gente na direção, né, 70% do meu tempo precisa ser um pensar estratégico. Os outros 30 operacional, tático. Então eu costumo e procuro dividir, né, as minhas prioridades nesses aspectos, Bruno. A gente já trabalha olha, uns
18 anos, a questão do planejamento estratégico. Quando a rede nem pensava em trabalhar em planejamento estratégico, a gente já avançava aqui com essas questões. E o início de tudo isso foi lá no Cinep, né, a gente tinha palestras lá na época, e eu sempre, né, no próprio curso de administração, a gente sempre trabalhou muito. Então, para mim, o maior desafio é este. Claro que a sustentabilidade da escola, e aqui eu falo sustentabilidade financeira, né, porque não é só sustentar, é investir, fazer investimentos, porque o que que traz o aluno hoje? São os investimentos, seja na infraestrutura, seja nas plataformas, seja na produção de conhecimento através de olimpíadas, de incubadoras. Então, todo esse processo, Bruno, que eu coloco, assim, como desafio. E desafio também na gestão dos processos, porque, assim, ó, a equipe é a tua, para mim, assim, ó, a equipe do teu colégio é a tua cara. Por que que eu penso isso? O colégio é a cara do diretor. Para mim isso é fatídico. Por quê? Porque é o diretor, a diretora, que imprime o jeito de ser, de lidar com os processos e com as pessoas. Então é esse o trabalho que eu, procuro fazer e, ao mesmo tempo, me desafio nesse processo, né. Quer dizer, qual é a minha intencionalidade pedagógica? Qual é a minha intencionalidade, de gestão? O que que eu quero através da gestão? Também a questão de estudar gestão e administração, porque as pessoas hoje, grande parte de quem está na educação hoje, são pessoas que entendem pedagógico, a pedagogia, mas a gente precisa, como professor, e diretora, trabalhar essa dimensão da gestão, seja gestão de sala de aula, seja gestão de pessoas, seja gestão de processos. Então é uma bato constantemente, e é uma busca pessoal minha, Bruno, de trabalhar esses aspectos aqui no colégio, né. Ah, que espetáculo! E eu posso dizer, irmã Jane, que acho que uma penúltima vez que eu tive aí, ou a última vez, eu não me lembro, o atendimento que eu tive do guarda que estava cuidando do estacionamento, eu vi que tinha o seu dedo ali. Né? Então, eu acho que a senhora conseguiu incutir na sua equipe a maneira que tem que ser trabalhada. E eu gosto muito, muito de uma frase que a minha amiga Renata Bernardon disse sobre como tem que ser um gestor. Ele tem que ser hands off, nose on, ou seja, não tem que botar a mão em tudo, mas tem que ir lá sentir o cheiro para ver como é que as coisas estão acontecendo. Né? E eu concordo plenamente com a senhora. A gente tendo uma equipe, as pessoas sendo bem escolhidas, estando no lugar certo. Eu me lembro que certa vez eu disse para uma equipe que estava trabalhando comigo: com vocês eu abri uma pizzaria que ia dar certo, porque vocês são pessoas do bem, pessoas trabalhadoras, é mais ou menos, né, o que a senhora disse agora de ter as pessoas certas, isso é função do gestor. Mas é muito engraçado, porque esses dias eu perguntei para um gestor da escola, qual é o teu maior desafio hoje? O grupo de WhatsApp dos pais. Também é uma questão que tem que ser gerenciada. Mas, irmãos, olha, ao mesmo tempo que nós temos o desafio do gestor da escola, nós temos aqueles desafios da escola como um todo. Né? Eu posso até exemplificar a questão que envolve inclusão, ou a própria questão de captação também. Como é que a senhora enxerga aí, não mais o gestor, mas sim os principais desafios hoje que uma escola privada enfrenta? Como é que está a questão de prioridades, o que tem que se olhar, o que a senhora pode dizer para nós nesse sentido? Bom, a questão do WhatsApp das mães é fatídico, né. Mas, eu vejo assim, ó, a questão da relação com os pais, né, a gente tem muita dificuldade, porque a dificuldade que os pais têm de educar os seus filhos, né, eles querem proteger os filhos de tal forma que o filho não pode passar por nada dentro da escola.
Então é uma dificuldade enorme que a gente enfrenta, né, de trabalhar com esses pais e mães, e eu vejo que o problema não são os alunos, o problema está na relação que os pais estabelecem com os filhos e querem colocá-los numa redoma de vidro dentro da escola. Então, tudo que acontece, desde o bebê lá que mordeu o coleguinha, até o ensino médio, a mínima coisa que aconteça, então esse é um calcanhar de Aquiles muito grande. Uma outra questão que também é difícil, a questão da inclusão. Como está difícil hoje lidar com a inclusão, porque nós como escola não estamos nunca, por mais que a gente queira, a gente está preparado para esse processo. E os professores mais ainda, né. Ainda mais hoje, um percentual altíssimo de crianças com autismo, entende? Então, é essa dificuldade de trabalhar e de ajudar o professor, o funcionário, a lidar com a questão da inclusão e também, os pais, né. Parece assim, ó, que aquela criança que é da inclusão, ela não precisa fazer parte de regras da escola. A inclusão dá a ideia de que ele pode fazer tudo, ele pode soquear professor, ele pode chutar funcionário. Então o estatuto disciplinar, a aplicabilidade do estatuto disciplinar na inclusão, para mim, é um desafio hediondo, Bruno, sabe. Terrível, essa questão. Também, eu acho que um outro desafio é a formação de professores, né. Que o professor hoje vem da universidade, seja mestrado, doutorado, ele não está pronto para uma sala de aula. Então, todo esse processo formativo, ele acontece dentro da escola, e é um desafio para nós, né. Principalmente lidar com essa diversidade do adolescente, da criança, atípica, do adolescente atípico. Então são questões, assim, extremamente difíceis que impactam na gente, né. A questão financeira também, que são dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia, né. Mas para isso a gente vai montando estratégias e tudo. Mas essas questões que dependem mais, não dependem muito da nossa capacidade de descobrir, de isso é muito difícil, muito difícil. A fidelização de alunos também, de estudantes, né. Nós hoje temos uma fidelização por volta de 97%, né. Eu não estou contente com isso, acho que nós temos que melhorar e muito, e para esse ano a gente fez né, tá tentando fazer um comitê de fidelização e de captação, que também é algo importante, embora a gente esteja com quase 2.000 alunos aí, estamos bem, né. Mas, aquela coisa de tu andar de salto alto, jamais. Tu tens é que hoje tá bem, mas amanhã eu posso não estar. Então, essa manter isso no grupo de professores e funcionários, porque assim, um colégio de 100 anos é imexível, nunca vai acontecer nada aqui. Esse é um detalhe muito sério e é um calcanhar de Aquiles pra gente, né, no dia a dia, para trabalhar com os professores, com os funcionários, né. Outro aspecto também é a questão dos distratores, né, que muitas vezes nós temos de alguns pais, né. Como trabalhar essas pessoas para que elas não sejam distratores do nosso, vamos dar o nome, negócio chamado educação. Então, isso também tem sido um desafio muito grande, né. E a inovação pedagógica, né, e aqui eu não falo inovação de ser palhaço para dar aula, fazer cada aula diferente, não, não falo disso, né.
mas eu falo dessa apropriação do professor na produção do conhecimento, né, e a questão dos resultados, né, acadêmicos. Isso é algo que a gente sempre está lutando, buscando, e é um calcanhar de Aquiles também, né, porque assim como a gente não quer treinar alunos, aquela coisa, behaviorista, mas a gente precisa de resultados, né. Toda escola precisa de resultados, de aprovações, de Enem, de enfim, aprovações, externas. Então tudo isso, são problemas hoje que a gente enfrenta aqui, né. Não faltam questões para a gente resolver, né, irmã? Eu gostei de ver que eu só quero dizer uma coisa assim, ó, não vai ser maior do que 100% a fidelização, então é só 3 que pode aumentar, tá? Os 97, mesmo que a senhora está descontente, senão de mais do que 100 não pode passar. E sabe que a senhora falando, para mim sobre a questão dos pais, da superproteção, de frustração, e a senhora vai se lembrar dessa história, porque me marcou muito, nós estávamos juntos em Israel, naquela escola onde nós somos recebidos pelo diretor de pé descalço e Uhum. bermuda, e nós fomos ver as criancinhas de 3 aninhos com a faca na mão fazendo o seu sanduíche. Imagina se a senhora faz isso no Dom, o que, que acontece no dia seguinte aí em Gravataí? E eu quero emendar mais uma pergunta, e isso é liberdade, isso é da autonomia, mas eu quero emendar mais uma com essa, e talvez eu lhe jogue uma bola nas costas, né? Hoje, o Dom Feliciano tem 2.000 alunos, completou 100 anos. Lá em 1926, quando a escola começou, quantos alunos eram? 52 alunos, 52 Opa! alunos, 52 alunos começou, né, Mas o que, que a senhora nós pegar? era um Desculpe, regime perdão. sem problema, era um regime de internato, né, então começou assim, internato de meninas, depois passou para internato de meninas e meninos, e aí foi indo ao longo da história, Que né. legal. Irmã Jane, a senhora falou há pouco, e eu anotei aqui, a questão da inovação pedagógica, né? Um assunto que eu até voltei a estudar agora, voltei aos bancos escolares, eu estou fazendo uma pós-graduação em inteligência artificial. Como é que Uhum. vocês estão gerenciando isso da questão que envolve inteligência artificial? Porque vamos lá, no meu tempo, e no seu tempo, talvez um pouquinho parecido com o meu, ou não muito parecido, a gente ia lá e copiava no Tesouro da Juventude, no Delta Larousse, né? Depois os alunos puderam, veio recorte e cola, e hoje, se o professor manda uma tarefa para casa, o aluno só vai lá no chat GPT ou em algum LMM, pergunta, e nem se dá ao trabalho de cortar, que ele sempre faz uma pergunta final, né? Você quer que eu responda alguma coisa? Como é que vocês estão gerenciando essa questão, claro, principalmente com os alunos do ensino médio, a questão do uso da inteligência artificial? Bom, em primeiro lugar, assim, a gente tem trabalhado com os professores, não adianta, ir contra, o processo é caminhar junto, né, e trabalhar de forma que o aluno possa fazer a construção do seu conhecimento com os espaços híbridos, multimodais, né, produzir conhecimento de forma individual, colaborativa, não dar espaço para o pergunta e resposta. Então aí entra a questão da inovação pedagógica, né, de que tudo tenha uma intencionalidade pedagógica no trabalho do professor. Porque se a gente vai ver, Bruno, a gente não tinha um chat GPT, mas a gente tinha uma Barça, um Mirador, ou Mirador, acho que era, que se copiava e colava igual, entende? A única questão é que a IA, faz de uma forma bem melhor compilada, né. Então, a gente eu acho que aí é o trabalho junto à formação dos professores, né, trabalhando a questão da IA, trabalhando como lidar com essa questão, por exemplo, esse ano nós tivemos um palestrante que exatamente trabalhou, essa questão de como trabalhar com a IA em sala de aula, né.
como lidar com esse adolescente hoje que tem tudo na palma da mão, né. Então, desde uma redação, desde uma então, é um processo, o que a gente mais tem feito, Bruno, é o processo de formar o professor e, consequentemente, essa formação perpassar para o aluno, né. Embora tu sabes que adolescente, essa questão da consciência não vai muito, mas do professor, se armar dos processos, né, de como perceber que essa é uma pergunta, e aí entra a questão do conhecimento do professor do referido aluno. Quer dizer, eu sei se esse aluno, ele está respondendo de fato porque ele sabe, ou ele está respondendo algo que foi um copia e cola lá do chat GPT, enfim, Gemini, Diaba 4, né. Então, todas essas questões a gente, tem trabalhado principalmente na formação dos professores, né. E aí também a questão de utilizar diferentes instrumentos, de avaliação, né, de trabalhos, de avaliações escritas, de simulados, de projetos, temáticos, a questão das Olimpíadas, saídas de campo, que tira um pouco da do pergunta e responde, né, do justifique. A IA também vai te justificar, mas o aluno o professor trabalhando essas questões em aula, ele logo vai perceber se de fato foi o que ele trabalhou em aula, ou se o aluno já foi além, e se foi além, que bom, mas que essa formação acadêmica aconteça junto com a IA, e não apesar da IA, porque a IA não pode ser vista como, alguém que nos atrapalhe a vida, ao contrário, nos usarmos em sala de aula, em alguns momentos da própria IA, para poder trabalhar isso com os estudantes, né. Eu diria que guardando as proporções, eu acho que nós passamos por essa experiência também, foi quando a gente discutia pode ou não pode usar calculadora em sala de aula, né. Claro que a tecnologia é muito mais avançada, mas as tecnologias cada vez avançam mais e a nossa função como gestores, aprender fazer que os alunos aprendam a usar a tecnologia e não como a senhora disse, de dizer: "Não, é proibido, não tem como", e aí que eles vão usar mais ainda, né. Hum. Só para tu teres Mas uma e ideia. mas Pode falar. não, não, estou lhe ouvindo. Só para tu teres uma ideia, né, nós, 1 ano antes de surgir a lei do celular, nós já tínhamos tirado o celular de sala de aula, né, 1 ano antes. Então, assim, ó, foi algo terrível. Inclusive nós perdemos alunos, né, por causa desta atitude. Porque os alunos não podiam usar o iPad, não po em todos os momentos, tem momentos que, né, o professor vai lá fazer um Kahoot, vai lá fazer alguma coisa, utiliza, óbvio, né, mas, para a gente poder tirar o aluno, para ele poder ser um ser pensante também, né, um ser que consiga produzir o conhecimento, que consiga ter espaço para isso, né. E possa também, Não, consolidar o seu saber, né, que o saber ele ultrapassa a teoria por si só. não, irmã Jânia, agora só me deixou curioso. Eu quero saber como é que foi com os pais, porque eu tenho certeza que os alunos não devem ter tido muito problema. Como é que foi com os pais quando o Dom Feliciano proibiu o celular? Eu já estou vendo pelo seu sorriso que o problema não foram os alunos, foram os pais. Foi terrível. Assim, ó, foi visto como uma volta à à era antiga, né. Vocês sabe colégio de irmã, é porque as freiras são retrógradas, não querem entrar na digital, não querem entrar, querem proibir o aluno desse processo. Enfim, né, eu comprei um iPad para o meu filho este ano, para ele trabalhar
como é que vocês tiram o celular da sala de aula, como é que eu vou me comunicar com o meu filho se ele não estiver bem? Como é que ele vai falar comigo? Então, assim, ó, eu tenho as coordenações que atendem os pais, mas chegou em mim. Então tu imaginas assim, ó, serviço de psicologia, coordenação de etapa, bá conselheiro, até a diretora. Então, foi uma época, assim, extremamente difícil, né, e na época a gente já falava da questão do uso excessivo das telas, já falava da dificuldade do adolescente prestar atenção em sala de aula, tendo um Instagram ali, um LinkedIn, e eles utilizam para nós utilizamos para trabalhar, mas eles utilizam para N outras coisas, né, e que ele jamais vai prestar atenção no professor. Isso é típico do adolescente. O adolescente não está numa fase de que ele pensa que aquilo vai ser melhor para ele ou pior para ele. Então, os pais nos traziam isso, mas o meu filho sabe a hora que ele deve prestar atenção e a hora. Quer dizer, uma visão totalmente caduca, por que não dizer, daquilo que eram os filhos deles, né? Daquilo que é o adolescente. Então, a gente realmente, com os adolescentes, mas a gente preparou essa entrada assim, ó, bem firme, né? Foi preparada desde julho do ano anterior para chegar no início do ano ali, naquela época antes da lei, a lei veio um ano depois, para a gente trabalhar sem o celular, né. E a gente deixava A pergunta oi? Deixava numa caixinha não, aberta, eles punham numa caixinha aberta na sala de aula. O que que aconteceu? A gente viu que não deu, porque a cada troca de períodos, eles estavam lá de novo. Então aí até o professor da próxima aula chegar e começar a aula, bom, era uma perda de tempo, tanto é que a gente depois fechou a caixinha, né, e ela é aberta na abertura da aula, na hora do intervalo, porque eles usam um bar, né, para aplicativos de alimentação, etcétera, e, se fechou a caixinha. Então foi muito difícil. Perdemos, acho que uns 2, 3 alunos por isso, por isso, que não admitiram e foram procurar a escola que deixava utilizar, só para tu teres uma ideia. E exatamente um ano depois, entra a lei. eu ia lhe perguntar exatamente isso. A senhora ligou para algum pai ou alguma mãe quando saiu a lei ou a senhora deixou passar, assim, sem fazer uma ligaçãozinha para alguém, assim? Quando Algum pai saiu a que lei tenha lhe incomodado. Algum pai que não só não deu uma ligada: "Ó, tá vendo que a gen" não, só eu tenho certeza que não fez isso. Se fosse eu, talvez não, eu tivesse feito. tive vontade, viu. Tive vontade, mas não fiz. Não fiz porque, Hã, e aos poucos e sabes que até uma grande maioria. Né, porque às vezes tem poucos que incomodam, mas incomodam bastante, né. Mas uma grande maioria achou extremamente viável a ideia na época, a necessidade na época, acharam extremamente viável. Aprovaram, mas claro, sempre tem aqueles que, dificultam o processo até o final, né. Então esse foi uma decisão tomada com dificuldade. São aquelas dificuldades que a gente enfrenta como diretora, né, é a pedra no sapato da gente. Eu costumo dizer para o diretor: "Diretor, da porta da escola para dentro quem manda é você e se você não mandar alguém vai fazer isso, então tem que tomar a decisão, tem que manter a decisão". Mas já nós estamos chegando já no finalzinho da nossa conversa, temos mais 6, 7 minutinhos, passou voando, né. Mas passou voando, né, que quando a conversa é boa, ela passa voando. Por falar em passar voando, dá um tempinho, e a gente fez tantas missões educacionais juntos, eu queria que a senhora contasse alguma coisa que a senhora viu, assim: "Puxa vida,
isso eu vi lá fora, isso eu já implementei na minha instituição, porque eu sei que a senhora é uma entusiasta de visitar outras instituições, de conhecer outras culturas. Me conte alguma coisa que a senhora viu ou na Estônia, ou em Israel, ou na Itália, ou na Argentina, e trouxe hoje, está funcionando aí no, Mui no Dom Feliciano. muitíssimas. Olha, a questão da Finlândia e da Estônia, né, eu fiz uma reunião com os professores e funcionários na época, e trabalhei muitas das questões de lá, né, e aquela foi uma reunião geral, 4 horas de reunião, a irmã Perina e eu trabalhamos com os professores. Eu vou te falar de uma anterior, né, uma acho que foi lá da Itália até, acho que foi ainda, a questão das feiras, das mostras culturais. Eu fiquei encantada lá, na Escola da Ponte, lá. Então, a forma dos trabalhos, científicos, a gente trouxe muito isso, né, trouxe muito essa questão da Escola da Ponte, dos trabalhos científicos, da apropriação, porque às vezes, assim, ó, isso faz muitos anos que a gente foi para lá, né, Bruno, e a gente ainda, o professor tinha aquela questão de fazer trabalho científico sem de fato trabalhar a pesquisa, a ação, né, que tivesse uma interferência na comunidade local. Isso a gente trouxe muito de lá. Também, junto ao pedagógico, a exigência da formação dos professores, ali, isso mais da Finlândia e da Estônia, né, a responsabilização do professor, porque senão a escola fica dando formação continuada e o professor fica passivo no processo. Então, são questões que a gente trouxe, questões da infraestrutura também. Se tu vires aqui, nós fizemos um novo prédio da educação infantil. Tu não conheces ainda. Opa, parabéns! Ma Maravilhoso, maravilhoso. Então, Então a gente, preciso ir a Gravataí, então. mas tu precisas, tá? Tanto é que a gente inaugurou em outubro do ano passado, não do 2025, 2024. Em 2025, nós já tivemos 131 alunos naquele espaço. Nós abrimos berçário há 3 anos. Então, muitas das questões, né, da questão do espelho, da transparência, da luminosidade, da natureza, enfim, Regia Emília, aquelas questões todas, muito a gente tem trabalhado nesse aspecto. Então, cada viagem minha, e a gente faz outras por ali, né, a gente traz, e as nossas coordenações, elas viajam para os colégios né, no Brasil, ainda não sobrou dinheiro para ir para o exterior, mas no Brasil, e cada viagem que elas fazem, elas apresentam no conselho administrativo pedagógico de como é que foi e o que elas trouxeram para o colégio, daquela viagem que ela fez. Então é todo um relatório. Que espe Não vou falar muito eu não vou falar muito, Bruno, porque eu sou muito falante. Tá na Não, hora. mas olha só, irmã, minha querida e amada irmã Jane, eu adoro ouvir a senhora falando, mas nós temos que já ir para o nosso encerramento e eu estou adorando o nosso programa de hoje. E assim, ó, eu não gosto muito de citar nomes, porque eu tenho sempre medo de esquecer alguém, né? Mas vamos lá, nós temos que parabenizar a irmã Helenar, né, pela mantenedora, então vamos parabenizar a mantenedora. Vamos parabenizar a irmã Jane e a irmã Pierina, que são as diretoras atuais. Vamos Sim, parabenizar a irmã Otília, né? a Emotília Ziles, que foi uma mentora, né, e né? dos E porque eu processos. acho que é, que eu acho que é muito importante que, quando uma história de 100 anos é uma história que vai ter mais 100, mais 200, não sabemos mais quantos, é sempre importante a gente lembrar todas as pessoas que fizeram essa construção. Né? Então, eu queria que, se a senhora pudesse
nominar essas pessoas para a gente e um encerramento seu, mais 1, 2 minutinhos de alguma fala para a gente poder encerrar esse nosso RS Educação especial, porque não é todo ano que tem escola fazendo 100 anos, né. Ah, com certeza. Bom, eu quero, as pessoas que tu já falou, mas em especial, né, a irmã Pierina, porque a questão do pedagógico, a irmã Pierina sempre assumiu com muita maestria aqui no colégio. E algo que eu gostaria de falar, assim, para concluir esse momento, né, durante um século, o Colégio Dom Feliciano atravessou mudanças profundas, atravessou pandemias, mudaram métodos, mudaram tecnologias, as gerações, mudou a forma de ensinar, mas não mudou, Bruno, o essencial, que é o propósito. E esse propósito, ele não existe apenas para transmitir conteúdo, ele existe para formar consciências, para ensinar que conhecimento sem valores, ele é vazio, e que a inteligência precisa caminhar com ética, né, e que o sucesso desses 100 anos tem alma, né. Celebrar 100 anos com milhares de histórias entrelaçadas, Bruno. Crianças que chegaram tímidas e saíram confiantes, jovens que descobriram a sua vocação, encontraram os seus companheiros e companheiras aqui dentro, famílias que confiaram seus maiores tesouros para nós, e educadores que dedicaram a vida a algo maior do que si mesmos, né. Então eu penso que eu preciso trazer presente essas pessoas, né. Perfeito. Irmã Jane, para a gente encerrar mesmo agora o nosso programa, como é que é? Raízes no passado, o lema dos 100 anos. Sim, raízes no passado, mãos no presente e olhos no futuro. Bom, com isso a gente se despede de todos que estiveram com a gente hoje. Muito obrigado, irmã Jane, e segunda-feira que vem temos mais um RS Educação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um grande carinhoso abraço.